o mal usa muitas faces. Alguns o conhecem como um visionário. Ele é um homem louco com uma maneira estranha, mas eficaz de ver as coisas. Viu nele um vilão. Esse cara me enviava mensagens diariamente ameaçando me matar. Um jogador, um demônio. Muitas garotas do ringue dormem com ele ou um amigo. Ou até mesmo um amigo. Considero Donald Trump um dos meus melhores amigos. Há também uma Dana White que realizou boas ações. Apesar de suas vantagens e falhas, não há UFC sem o homem que o comanda, Dana White, com suas muitas faces e facetas. Tudo bem, vamos começar este show. Ele é um leão, um saco de merda de duas caras. Há muitas pessoas que gostariam de me agredir. Entrem na fila. Isso é ilegal. Ele é um idiota. Ela está me chamando de Rogan do show. Eu quero te untar com óleo. O que diabos isso significa? Para entender a psique de alguém, especialmente uma tão moralmente ambígua quanto a de Dana White, devemos observar a fonte, a raiz, a causa. O ponto focal da mentalidade de negócios de Dana está enraizado desde seus anos formativos. Uma infância dura e sem amor ou cuidado. Sim, eu não falo muito sobre minha criação. Minha mãe, eu cresci com uma mãe solteira que trabalhava muito duro, sabe? Eu definitivamente herdei minha ética de trabalho dela. Meu pai era alcoólatra, nunca estava por perto, e quando aparecia, você não queria que ele estivesse. Conforme fui crescendo, minha mãe e eu não tínhamos um relacionamento muito bom. Minha mãe costumava me dizer que eu ia ser igual ao meu pai e não ia dar em nada. E sabe, minha mãe fez muita merda assim, e eu não estou dizendo que foi isso que me impulsionou, mas isso não ajudou. Sabe o que eu quero dizer? Não gosto da pessoa em que Dana se transformou. Ele não é bom e parece ter perdido seu caráter em algum momento. Ele maltrata as pessoas. É terrível a maneira como ele fala e trata as mulheres. Isso realmente me incomoda, porque eu não acredito que eu o tenha criado para se comportar assim. Palavras mordazes no romance e na entrevista pintaram um retrato de um homem frio e calculista, muito distante da criança amorosa que eles conheceram. Ter a própria mãe contra si pode dar credibilidade a acusações duras, ou ser um caso de desespero financeiro, uma história de alguém que abandona princípios morais por dinheiro rápido. Independentemente de quem está certo, a relação de Dana com seus pais o transformou no homem que conhecemos hoje. Você ficou triste ao saber da morte deles? Não, eu não senti. Quando eles faleceram, eu quase não tive sentimentos a respeito, para ser honesto com você. A maneira como eu sou construído, a maneira como eu dirijo e todas as coisas que eu tenho. Quando digo que não mudaria nada sobre como fui criado, realmente quero dizer isso. Se eu não tivesse tido eles como pais, se eu não tivesse tido a educação que tive, eu não seria quem eu sou hoje. A fundação de impérios é difícil e os primeiros anos de Dana refletem isso. Antes de se aliar aos irmãos Fatita e desenvolver o UFC como conhecemos hoje, White se envolveu com uma série de personagens duvidosos. James Whitey Bulger, notório chefe da máfia com grande poder e influência, teve um negócio que azedou com Dana. Os detalhes do envolvimento de Dana permaneceram misteriosos, mas no final ele acabou na lista negra de Bulger. Antigamente, em Boston, Whitey Bulger comandava o Sul e eu fazia negócios na região. No passado, eu treinava pessoas em uma academia e trazíamos crianças de diferentes áreas para treinar boxe. Certo dia, alguns capangas do Whitey apareceram na academia e me abordaram, querendo dinheiro. Eles partiram naquele dia. Eu pensei, não quero nem conhecer esses caras. É tipo $1.500, $2.500, sei lá o valor exato. Na época que era como 25 mil para mim. Você sabe o que eu quero dizer, certo? Recebi uma ligação em casa e eles disseram que você tem até amanhã para nos pagar. E eu fiquei tipo, ou o que você vai descobrir... O que você acha que ia acontecer? Não é nada bom, nada de bom ia acontecer à 1 da manhã. Então, literalmente, naquele dia, eu desliguei, peguei de volta e peguei um voo só de ida para Vegas. A vida de Dana, arrancada à força de Boston para Las Vegas, teve seu momento mais baixo como ponto de virada para a ascensão do UFC. Eu tenho 3 regras para vencer. Regra 1, ataque, ataque, ataque. Ele é uma cobra, um mentiroso e um cara mau. Regra 2, negue tudo, não admita nada. O que eu digo é verdade. Eu não disse isso, você disse. Vejo para onde isso está indo. E em terceiro lugar, você nunca admite derrota. Você sempre reivindica vitória. Donald Trump será o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Não consegui detê-lo. Ele continua progredindo, não desiste. É o homem mais resiliente e esforçado que já conheci. Ele merece isso. Eles merecem como uma família. Embora Dana estivesse focado nos esportes de combate,
Seu lado empresarial daria origem a um novo rosto enraizado na política. Em um mundo que ainda não estava pronto para as artes marciais mistas e as via como bárbaras e cruéis, o agora sentado United States, o presidente via potencial nisso. A decisão de Donald Trump de ajudar Dana White no seu esporte em dificuldades iniciou uma amizade improvável que permanece na vanguarda do artes marciais mistas anos depois. Eu nunca diria nada negativo sobre Donald Trump. Trump é alguém com quem você trabalhou por muito tempo. Você realizava as lutas no local dele em Atlantic City, não é? Os locais não nos queriam e Donald Trump foi o primeiro a nos dar uma chance. Lembre-se disso. A marca Trump estava no topo e a UFC embaixo. Fomos ao Taj, Trump nos fez um acordo e nos teve em seu local 2 vezes seguidas. Apareceu na primeira luta da noite e ficou até a última. Tudo o que aconteceu na minha carreira, a partir daí, ele me parabenizaria por telefone. Nossa relação é assim. Considero Donald Trump um dos meus melhores amigos. Trump salvou o UFC com sua mentalidade focada nos negócios alinhada com a de Dana. No entanto, ao fornecer uma plataforma para as artes marciais mistas, ele logo veria a oportunidade de iniciar uma promoção própria para rivalizar com seu amigo de longa data. Eu quero dizer que era o TMZ me entrevistando uma vez e eles disseram que Donald Trump está prestes a ir cara a cara com você. Sabe, o que você tem a dizer sobre isso? Eu disse que nunca vou falar mal de Donald Trump. Foi uma noite de grande sucesso. Esgotado, 14 mil pessoas. É um testemunho de quanto ele gosta de lutar e do que ele viu no UFC naqueles dias. O futuro, é claro, veria o empreendimento comercial de Trump desmoronar e murchar à medida que essas 3 grandes letras se destacavam. E, no entanto, a relação entre ambos os timoneiros acabou se fortalecendo, um vínculo que nunca vacilaria ao longo dos anos à medida que o estoque de cada um crescia. Se alguma coisa só iria apertar, catalisado por um evento sísmico que veria não Trump entrar no reino da luta, mas Dana na política. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício de campanha. Quando você disse para simplesmente desistir, o que você disse para... Você não pode. O que eu não posso desistir. Você nunca desiste. Ele é a pessoa mais resiliente que já conheci na minha vida, sabe? Então, no dia seguinte, ele pega um avião e voa para o Republican National Committee e então volta diretamente para o palco em público novamente. É uma honra apresentar o 45º e em breve 47º presidente dos Estados Unidos, Trump. E obrigado, Dana. Daqui a 4 meses teremos uma vitória incrível e começaremos os 4 melhores anos da história do nosso país. E assim, o homem que subverteu todas as regras da política na América é presidente pela 2ª vez. Também temos um homem, Dana White, que fez algo bom. A influência, poder e conexões de Dana nas redes sociais foram fundamentais para a reeleição de Donald Trump. Disso, há pouca dúvida. Não costumo pregar sobre lados políticos, mas a decisão de Dana de entrar na política teve um efeito dominó no UFC, influenciando a cultura e os lutadores que competem sob sua bandeira. Kobe é um cara MAGA. Às vezes ele entra no ringue vestindo um Make America Great Again. Caro presidente, trago isso e o verei. Estamos torcendo por você. Jorge Masvidal era um grande fã meu politicamente. O maior presidente da história mundial sentado ali. Eu adoro esse cara. Henry Cejudo. Esse cara é um vencedor. Diga algo. Não, vamos continuar a tornar a América grande novamente. Em nome da liberdade de expressão, a mentalidade de terra arrasada de Dana dentro dos limites políticos do UFC é louvável para uns e desprezível para outros. Um lugar onde quase tudo pode ser dito em coletivas sem temer consequências. Essas liberdades deram origem a lutadores infames, conhecidos menos por suas conquistas no octógono e mais por suas palhaçadas fora dele. Se você tivesse um filho e ele fosse, você tivesse um filho e ele fosse gay, você ficaria tipo, cara, você não quer um neto? Sem problema com isso. Cara, bem, você é um homem fraco, você é uma infecção. Você é a definição. De fraqueza, tudo que está errado com o mundo é por causa de você, maldito. Estou assumindo que tenho muitos funcionários gays. Estou assumindo que tenho muitos, quem se importa? Sabe, eu não dou a mínima. Exatamente, quem se importa? Bom pra você, viva a sua vida, controle o que as pessoas dizem, vai dizer às pessoas no que acreditar, vai dizer às pessoas, eu não mando em nenhum outro ser humano o que dizer, o que pensar e não há coleiras. Não há nenhum deles.
As transgressões de Sean Strickland merecem seu próprio vídeo, mas as recentes ações de Bryce Mitchell talvez tenham superado todas elas. E então eu vou no Twitter muito rapidamente e vejo esse clipe do Bryce Mitchell no aclamado podcast Arkansanity. Honestamente, acho que Hitler era um bom cara, baseado na minha própria pesquisa, não na minha educação pública doutrinária. Eu realmente acho que antes de Hitler começar a usar metanfetamina, ele era um cara com quem se poderia ir pescar. Nunca ouvi ninguém dizer, exceto em sátira, o que Bryce disse, Arrow. Eu não podia acreditar. Em outra indústria, seria o fim da carreira de Thug Nasty, mas o chefão do UFC teve uma abordagem diferente, não ortodoxa, porém mais adequada para um homem como ele. Eu já ouvi muita merda ignorante na minha vida, mas essa provavelmente é a pior. Literalmente um dos seres humanos mais burros. Não vamos esquecer que este é um cara que pegou uma furadeira através do seu saco escrotal, depois teve que reverter e tirar a furadeira de lá. Esse é o nível de estupidez. Bryce Mitchell enfrenta uma punição do UFC por dizer... É isso que todo mundo quer ouvir sobre punições, liberdade de expressão. Eu não preciso amar isso, você não precisa amar isso. Para todos vocês que odeiam Bryce Mitchell, vocês terão a chance de vê-lo. Esperamos apanhar na televisão global. Dana seria criticado por não fazer nada, mas poucos poderiam duvidar do compromisso com seus próprios valores e indiferença aos que discordavam. Se o caminho de Dana após a eleição de Trump é certo ou perigoso, deixo a seu critério. Mas conhecendo a natureza obstinada do homem que muitos chamam de chefe, é difícil ver muita coisa mudando tão cedo. Ele é um leão, um saco de merda, hipócrita e de duas caras. Porque você é um leão de duas caras, idiota. Frank Shamrock, ninguém me irritou mais do que Tito Ortiz. Em uma luta de boxe, eu ia foder com ele e fazê-lo parecer estúpido. Eu não suporto esse maldito cretino. Eu não dou a mínima para o que Ariel Ioane pensa. Eu não gostava do Francis como pessoa. Não era alguém com quem eu queria fazer negócios. Ele finge ser um bom cara, mas não é. Eu não entendo um idioma e, sabe, então ele parece ser um cara legal. Ele não é. Há uma profunda ironia no fato de que, apesar das palavras e paixão de Dana White pela liberdade de expressão, seu poder e influência no passado resultaram na exclusão total do mundo das lutas daqueles que saíram da linha ou discordaram por um momento. O rosto implacável e intransigente de Dana White que ajudou em sua ascensão ao sucesso e poder. Um lado que lembra ao mundo que nem mesmo os maiores lutadores estão imunes ao longo braço do chefe. Demetrius Mighty Mouse Johnson é reverenciado e respeitado pelos fãs hardcore, mas para as massas casuais é um nome totalmente desconhecido. Demetrius Johnson, conhecido como Mighty Mouse, é um lutador com poucas falhas. Técnica, no entanto, é incrível. Quando eu o vejo fazendo coisas como... Possivelmente o melhor da história agora. O melhor de todos os tempos, sim, eu concordo. Surpreendente para um lutador com 11 defesas de título, mas seus embates com o chefe garantiram que as escrituras de luta seriam escritas sem seu nome. Pedidos por melhor remuneração, não só para ele, mas para seus colegas, o colocaram no livro negro de Dana White. Eu discuti e não discuti, mas lutei por pontos de pay-per-view, certo? Porque é aí que você começa a fazer essa próxima riqueza. Certo? Merda. John Jones tem uma luta, o quê? 2, 3 anos, certo? E ele fez todo esse dinheiro em pontos de pay-per-view. Então ele tem a oportunidade de tirar 2 a 3 anos de folga, certo? Então, pra mim, eu lutei, e lutei, e lutei, e eu estava tipo, eu quero pontos de pay-per-view. Eles especificamente disseram que não dão pontos de pay-per-view pra caras de peso mosca. Quando eu lutei contra Hiroshi Hudo, eles me dariam pontos de pay-per-view apenas pra aquela luta. Primeiramente, quando ele fez o acordo, não queria pay-per-view. Ele queria dinheiro adiantado, sem pay-per-view. Não estava muito confiante em sua capacidade de vender pay-per-views. Ele tem o pay-per-view de menor venda na história do UFC na era moderna. Fundamentalmente, o UFC tem sido há muito tempo um jogo de dinheiro sobre luta, entretenimento sobre moral e princípios. Demetrius representou perfeitamente essas últimas características, e sua forte vocalidade em ajudar a si mesmo e aos colegas atletas acabaria sendo sua ruína e quase a de toda a divisão de peso mosca. Obrigado a enfrentar o rei dos galos Teja Dillashaw, Mighty Mouse não teve escolha além de se posicionar. Eles ameaçaram abolir a divisão se você não aceitasse essa luta? Sim. Ele nunca foi ameaçado. Vamos acabar com a divisão. Isso foi uma besteira. E 90% do que ele disse era uma completa besteira. Apesar de ser um dos melhores lutadores peso por peso, DJ nunca recebeu o valor que merecia no UFC. Por meio de um acordo de promoção mútua, ele buscaria sua fortuna em outro lugar. Primeiro no One Championship. Ele faz movimentos um pouco menores. Grande direita, DJ. Ele acabou. Grande joelho. E agora como um criador de conteúdo,
Certifique-se de deixar um like para Léo Cooper Artes Marciais Mistas. Francis Ngannou, campeão dos pesos pesados lineal, também sofre com a ira e influência de Dana White. Conhecido como Predador, Ngannou já foi queridinho do UFC, considerado o Mike Tyson do artes marciais mistas, em uma era onde momentos impactantes e narrativas impulsionavam a carreira. Ngannou deixava suas mãos falarem por ele. Para tentar conseguir uma luta com Ngannou. Tal. Finalizações viscerais consecutivas deixariam os fãs empolgados e Dana White obcecado. Quem trouxesse a ele e à empresa mais vendas de pay-per-view certamente estaria em seus bons livros. Francis tem o recorde mundial do soco mais poderoso. Seu soco é equivalente a 96 cavalos de potência, o que é igual a ser atingido por um Ford Escort indo o mais rápido que pode. White aparentemente orquestrou a ascensão de Francis aos pesos pesados, mas o destino fez com que seu caminho fosse sufocado por Stipe Miocic. O peso das expectativas e uma luta sem brilho contra Derrick Lewis também caíram sobre ele. Para Dana White, Ngannou agora era uma ferramenta em declínio, um ativo problemático. Eu achava que ele seria o próximo grande nome. Acho que o ego dele o atrapalhou. Definitivamente, o ego não fugiu com ele. Quando isso acontece no jogo de luta, você vê tudo desmoronar. Tive alguns encontros pessoais com ele e seu ego estava totalmente fora de controle. Mesmo sendo o rei dos pesos pesados, seu salário era ofuscado por atletas de outros esportes. Com o cinturão em mãos, ele escolheu se manifestar, defendendo melhores salários e liberdades para os lutadores do UFC, arriscando sua permanência na organização. Insinuar suas queixas com o chefe e seu império é uma coisa, chamá-lo diretamente é outra. Ao refletir sobre isso, percebe-se que esse contrato está equivocado. Na verdade, não se trata de um contrato, mas sim de uma propriedade. Não quero ser propriedade de ninguém, só quero ser livre. A forma como o negócio é configurado, eles te pagam o que querem. Eles permitem que você finja negociar, mesmo quando não está. Recentemente, fecharam um grande acordo com o Crypto.com. Foi um bom negócio para eles. Oferecemos ao Francis um acordo que o tornaria o peso pesado mais bem pago na história da empresa, mas ele recusou. Ele prefere enfrentar adversários menores e ganhar mais dinheiro com menos riscos. Vamos liberá-lo do contrato para que possa ir aonde quiser e fazer o que desejar. Apesar das tentativas de Dana de girar a narrativa, Francis deixou a divisão no topo, abdicando de seu trono. O sucesso para ele não era o cinturão, mas garantir um futuro para sua família. Ele correu um risco, desistindo do elogio que muitos desejam, deixando um esporte para conquistar outro. Tenho certeza que você conhece bem a conclusão dessa saga. Francis apenas pensa assim, ele está em uma posição onde ele tem uma luta Conor McGregor-Mayweather em suas mãos, o que ele não tem. Notícia de última hora no Sky Sports News sobre Tyson Fury, o campeão dos pesos pesados do World Boxing Council. E sua equipe anunciaram que Fury lutará contra o ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou. Ambos estamos sendo pagos muito dinheiro desde o momento em que você assinou para essa luta. Então nós vamos... Não há dúvida sobre o poder de entreter. Eu estou vindo para tudo. Uma tarefa quase impossível para Francis Ngannou, boxear com um cara que parece inalcançável pelos melhores boxeadores peso pesado do mundo. 100%. Tyson Fury vai ao chão. Ele o derrubou com um gancho de esquerda. Quando você o derrubou no segundo round, pulei do sofá. Eu pulei no ar. Eu ganhei isso desde o momento em que aceitaram a luta, que assinaram a luta, porque acho que fui muito subestimado. Como você acha que Dana White se sente sobre o que aconteceu no sábado? E daí? Acho que você precisa convidá-lo para o sotaque. Eu também gostaria de saber. DJ. Sei que Ngannou pode ter escapado de um destino terrível com Dana White, mas seus casos ainda são exceções. O mesmo não se aplica a outro. Não um lutador, mas um rosto familiar mais infame que a maioria dos gladiadores do octógono. Ariel Helwani pós-luta no UFC 113 com o presidente do UFC, Dana White. Você vai lutar contra o vencedor de Conor Eddy? Eu quero lutar com você. Alguma coisa contra mim? Você não gosta de mim, Nick? Sinto que você provoca discussões com muita frequência. Sim, ele é uma larva. Ariel Helwani já teve uma relação amigável com Dana White e, através de anos de trabalho árduo, se estabeleceu como o homem de frente da mídia do artes marciais mistas. Mas ao cumprir seu dever seguindo seus princípios jornalísticos, sua relação com o chefe azedou. O UFC 200 foi a gota d'água. Apesar das desistências de lutas,
Dana e sua equipe montaram um evento marcado pelo retorno de Brock Lesnar. Um anúncio planejado para ser mantido estritamente em segredo até ser necessário. Ariel divulgaria a notícia antes de um aviso oficial, abalando o mundo do artes marciais mistas, rompendo laços com o UFC e irritando Dana. Foi sujo. Ele sabe que foi sujo. Ele fez uma grande festa de autopiedade para si mesmo, chorando na câmera e tal. É simplesmente ridículo. Então por que você vazou a informação? Eu não vazei nada. Eu nunca desrespeitaria essa confiança. Nunca me informaram que algo estava sob embargo ou era uma mentira. Nunca deixe ninguém te empurrar. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo. Você pode fazer o que quiser. Embora o passe de mídia de Ariel eventualmente seja reinstaurado com o apoio de fãs e até lutadores, seu relacionamento com White permanece cheio de animosidade. Nestes três, um padrão comum. Brigas começaram profundamente, não por causa de dinheiro, nem mesmo por fama, mas pelo desafio de um ego frágil. Para um homem com uma mente de negócios e uma determinação inquebrável, vem a serra psicológica, uma faca de 2 gumes. O compromisso com essas qualidades, um apetite insaciável por mais dinheiro, números maiores e novos horizontes. O UFC na era moderna era, por todos os relatos, um nome familiar, um império multibilionário que Dana sempre soube que poderia ser. E embora houvesse pressa em cultivá-lo, apenas a jornada para o topo poderia satisfazer suas necessidades. Com esse desejo, decidi traçar um novo rumo e iniciar um novo empreendimento. Para acalmar o rosto empresarial de White, ele necessitaria de novidades. Um esporte, entre aspas, fazendo ondas de natureza viral. Inspirado nas competições de tapa descontroladas e não regulamentadas originárias da Rússia, o tapa de força era visto pela maioria como uma forma bruta de entretenimento adaptada para os tempos modernos. Feito sob medida para uma era de conteúdo efêmero, Dana viu oportunidades lucrativas nesses momentos virais, visando profissionalizar e transformar um ato de novidade em um império esportivo. Um conceito que gerou muitas críticas. Apesar das intensas preocupações com o bem-estar do atleta e os riscos à saúde a longo prazo, o chefe, Everhead Strong, segue convicto de seu amplo sucesso. O acordo que fechei para o Slap é maior do que o do UFC com a Spike Televisão após a primeira temporada do The Ultimate Fighter. Não me importo com o que a mídia diz sobre isso. Eles não importam. Talvez em uma realidade sombria e distorcida, haja uma perspectiva positiva a ser considerada por White. Power Slap pode estar repetindo com a história. Um esporte, por falta de um termo melhor, agora desprezado e ridicularizado, em breve será reverenciado. Um caminho que o UFC seguiu uma vez antes, nos dias de outrora, antes de se tornar a superpotência global que conhecemos hoje. Dana tem a maior fé em seu novo brinquedo e se recusa a ouvir as palavras daqueles que lhe dizem não. Somos o número 1 em todos os esportes. Se você somar os números da National Football League, NBA, National Hockey League F1, e outros, eles não se comparam aos do UFC. Esse desejo incansável de promover algo que muitos consideram desumano e bárbaro pode representar sementes psicológicas finalmente brotando. Ao construir este novo império, Dana White perdeu o juízo. Ainda com a incursão em um mundo estrangeiro, o lado empresarial de Dana nunca se satisfazia plenamente. Uma decisão provocada talvez pelo declínio gradual a longo prazo da Power Slap. Porém, ele voltaria ao esporte que inicialmente despertou seu interesse. Como Sheik, o timoneiro do UFC une forças com a Turquia para dominar o ringue. O boxe tem declinado nos últimos anos devido a políticas promocionais, disputas jurídicas e excesso de cinturões. O artes marciais mistas superou seu legado e White visa aplicar a mesma filosofia de negócios que levou sua empresa ao sucesso neste novo reino. Turki Al Sheikh e Dana White fizeram um anúncio, apenas nas últimas horas. Eles se uniram e vão lançar uma nova liga no boxe, ok? Novos cinturões, novos lutadores, basicamente novas regras. Dana White, amado ou odiado, é o único no mundo dos esportes de combate que construiu algo maior e mais forte do que Eddie Hearn e Frank Warren. O melhor luta contra o melhor. Você sobe no ranking e uma vez que alguém entra no top 5, não há dúvida de quem são os 5 melhores do mundo em cada categoria de peso e eles lutam entre si. E então, uma vez que alguém detém aquele cinturão, você não precisa de 3 letras na frente do cinturão. Quem tem aquele cinturão é o melhor do mundo naquela categoria de peso. É um modelo muito simples. Ao dirigir uma empresa como o UFC, é necessário usar uma máscara diante das massas para apaziguar a mídia. Dana White fez isso por anos, escondendo seu verdadeiro eu. Ao longo do tempo, vimos rumores e vislumbres da sua verdadeira natureza, mas em uma noite de ano novo regada a álcool, a verdade finalmente viria à tona.
Você pode ser pego na câmera agredindo uma mulher, não importa se você foi atingido. Agredir uma mulher é inaceitável. Que mensagem você passa para seus lutadores e funcionários se isso ficar impune? Que tipo de mensagem é essa? Você acha? Ele pode fazer qualquer coisa, não que ele será perdoado. Não, isso é permanente. O notório momento de Dana White sem máscara, que capturou imagens, mostrou um lado anteriormente desconhecido do homem com muitos, seja você atribuindo isso a nada mais do que uma briga bêbada ou um sinal de algo muito mais profundo, há algo profundamente irônico sobre um homem liderando os movimentos de tapa de poder sendo criticado pela mesma coisa. Apesar de todo o seu profundo remorso, a máscara de Dana finalmente foi quebrada, as linhas se confundiram. Você nunca coloca as mãos em uma mulher, definitivamente havia muito álcool envolvido. Mas isso não é desculpa. E qual é a minha punição? Aqui está a minha punição. Eu tenho que andar por aí pelo tempo que eu viver. São 10 anos e 4 meses, ou são mais 25 anos. Isso é assim que eu sou rotulado agora. O poder e influência de Dana causaram danos duradouros à sua reputação. Talvez no fundo ele sempre estará cheio de arrependimento. Raramente notado diante das câmaras, não há argumento de que este lado de Dana, gravado sem saber, era o real.